Então, boa tarde, pessoal. Me chamo Caio Henrique e aqui venho apresentar o circuito proposto pelo professor Jerônimo, que é um circuito PI de controle de tensão e um circuito RC. Esse circuito foi proposto pela Faculdade de Michigan, que ele fez uma parte analógica com os amplificadores e também uma parte digital, utilizando um Arduino para a leitura dos dados, né, de entrada e de saída, e assim coletando esses dados e colocando no Simulink e plotando os gráficos. Então, basicamente, aqui a gente tem o nosso circuito foi proposto. Então, a gente tem a entrada da nossa tensão de onda quadrada. Aqui nós temos a questão do nosso subtrator, que ele vai calcular o nosso erro. Então, basicamente, ele pega o nosso set point e também o nosso valor do sensor vindo do circuito RC, que é o nosso Vout. Em seguida, esse valor de erro ele vai para a parte do controle. Então aqui nós temos a parte do proporcional e integrador do nosso circuito analógico. Então temos dois potenciômetros para fazer a regulagem desse ganho e também um capacitor para fazer a parte do integrador. Em seguida eu faço a parte da soma, né, desse ganho feito pelo próprio circuito de controle e jogo no meu circuito. E aqui eu também tenho o meu esforço. Então, basicamente, esse foi o circuito proposto. Aqui, vamos dar um run para ver o comportamento do circuito aqui no nosso próprio osciloscópio, né? Então, basicamente, vou ocultar as duas ondas aqui para começar a explicação. Então, aqui, inicialmente, nossa onda amarela é a nossa onda quadrada. Então, é a nossa onda de entrada aqui no VIN. E a nossa onda azul é a nossa onda que está saindo do Vout. Então, é a nossa onda vinda do controle, vindo de todo o circuito, de todo o cálculo, e tentando fazer o controle desta tensão de saída ser parelho à nossa onda de entrada. Então, basicamente, aqui eu posso fazer alterações dos nossos ganhos. Então, eu posso, sei lá, diminuir o meu I aqui, para ficar um melhor tempo de resposta. Então, ó, como a gente pode ver, ele está respondendo mais rápido, né, comparado anteriormente. E aqui eu posso mudar meu P, que é o meu proporcional. Então eu posso vir aqui alterar, botar uns 80% do meu potenciômetro. Olha como ele já ficou bem mais parelho com a questão da nossa curva, né? Então, e em seguida a gente tem aqui no canal C, eu tenho meu erro. Então basicamente é o valor, né, de set point menos o valor do output. Então basicamente é quando acontece as trocas de frequência de amplitude, né, a troca de amplitude das ondas, né? Então basicamente é quando tenta fazer o cálculo do erro, e quando muda a questão da amplitude eu tenho o meu erro, basicamente. Então é nesses vales como a gente consegue ver. E em seguida a gente tem também o nosso esforço, né? Então eu consigo ver aqui meu esforço causado pelo circuito, que também, como a gente pode ver, é quando acontece a questão da mudança de amplitude da onda quadrada. Então basicamente esse foi o circuito proposto pelo professor Jerônimo, e aqui a gente está fazendo controle de tensão. Então basicamente, se eu posso vir aqui e mudar meu I, vamos colocar um I muito alto aqui, que a gente vai ver que vai mudar a questão do tempo de resposta da curva. Então tá tendo um atraso aqui, como a gente pode ver na figura aqui, ó, como a gente pode até ver meio que parecendo uma queda, né, a queda de tensão do capacitor. Então está atrasando o nosso circuito, e em seguida aqui eu posso atrapalhar aqui, né, prejudicar mais ainda meu circuito, alterando o meu P. Então olha como as ondas vão ficando, né? Então basicamente perde totalmente a questão do próprio controle e o circuito. Então basicamente, voltando para os valores adequados, né, que é 80% aqui no meu I e 20%, 80% no meu P e 20% aqui no meu I, que é a questão do tempo de resposta, né? Olha, meu circuito já fica com um controle bem melhor. Então basicamente foi feito a questão do proposto pelo professor Jerônimo, que é um controle analógico. Em seguida a gente vai fazer a apresentação da PCB, que nela a gente vai fazer também o nosso controle analógico e também a parte de controle digital no Arduino. Então é isso. Obrigado pela atenção de todos.